rapaziada, Pedrão Fute aqui e é o seguinte, será que o Lucas Paquetá vai voltar para o Flamengo no auge da sua carreira? Parece loucura, mas pode acontecer. Antes da gente começar a falar sobre isso aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e me ajuda nessa meta de chegarmos a 100 mil inscritos ainda este ano. Mas vamos ao que interessa, porque aparentemente, surpreendendo todo mundo, né? O Flamengo demonstrou um claro interesse em repatriar o Lucas Paquetá, que, se você não se lembra, foi revelado no rubro-negro carioca. E é o seguinte, essa negociação pode dar certo, tá? Porque é o seguinte, o Flamengo parece que há mais ou menos um mês demonstrou esse interesse, tem o aval do Paquetá, o jogador está de acordo com essa possível negociação para que o Flamengo tenha o meio-campista que atualmente é do West Ham, nesse resto de temporada, né? Nesses 6 meses que faltam aí para a temporada aqui no futebol brasileiro. Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. O negócio é o seguinte, o Bruno Spindel, né, diretor de futebol do Flamengo, está em Londres conversando com o West Ham para ver as possibilidades. O lado do Flamengo espera um empréstimo. Essa era a ideia inicial do clube carioca, que o Paquetá viesse por empréstimo até o final do ano para ajudar, como eu disse, na disputa dessas competições tão importantes para o Flamengo. O Paquetá, aparentemente, viu interesse nessa negociação, além de, claro, ser o seu clube do coração, o clube que o revelou, para se afastar um pouco das acusações que está enfrentando no futebol inglês em relação às apostas esportivas. Se você não se lembra, o Paquetá sofreu uma acusação lembrar até o nome aqui, do Comitê Independente da Federação Inglesa de estar envolvido em apostas, já fez a sua defesa, mas ainda não saiu a decisão, né? A pena que o Paquetá deve pegar aí por esse envolvimento. E a questão é a seguinte, o Paquetá provavelmente viu interesse nisso para manter uma distância, né, do lugar que está sendo acusado, enfim, até provavelmente por fatores psicológicos, né? A gente não sabe como uma situação dessa atinge um jogador. Olhando o terceiro ponto, que é o do West Ham, ele também tem certo interesse nessa negociação, né? Hoje o Paquetá é o melhor jogador do time, sim, é o jogador mais caro também, a propósito, mas toda essa situação não é bom para a imagem do West Ham como clube e além disso fica muito vulnerável, né? Porque a qualquer momento essa decisão pode sair, a expectativa, né, que os especialistas aí dizem é que o Paquetá pode pegar uma pena muito severa a primeiro momento no futebol inglês e ficar com um jogador que você não sabe se vai poder contar com ele durante toda a temporada, não é um bom negócio para o West Ham. Mas vamos ao que está acontecendo no momento. Como eu disse, o Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, está na Inglaterra, nas tratativas dessa possível negociação, que mais uma vez tem o aval do Paquetá. Ele está concentrado com a seleção brasileira na Copa América, mas aparentemente está esperando uma decisão entre os clubes, tá? E o que for decidido, ele vai acatar. Aí eu vou falar aqui do que está acontecendo no momento e que pode tomar os rumos aí de um possível desfecho dessa negociação. Como eu disse, o Flamengo tinha interesse no empréstimo, que pagasse uma quantia, claro, ao West Ham, arcasse com os salários do Paquetá até o final do ano. O West Ham, até ontem, né, as informações, claro, que eu estou trazendo aqui são do Globoesporte.com. Até ontem o West Ham aparentemente estava de acordo, mas hoje saiu uma informação, mais uma vez, do Globoesporte.com, que o West Ham não está disposto a empréstimo. Ele só vai entrar em uma negociação para uma possível venda, o que neste ponto pode acabar melando essa negociação. Primeiro pelo valor, né? Há 2 anos atrás, o West Ham contratou o Paquetá do Lyon por algo em torno de 60 milhões de euros, né? E hoje, o Paquetá, claro, tinha subido esse valor, a propósito,
antes de estar envolvido nessa questão de aposta e tudo, lembremos que o Paquetá foi sondado e entrou em negociações com o Manchester City, a pedido do Guardiola. E aparentemente ali a negociação estaria em torno dos 100 milhões de euros. Então a gente está falando de um jogador muito valorizado, né? É, claro, caiu seu valor por conta dessa questão jurídica aí, mas ainda é um jogador muito caro, principalmente para a realidade do futebol brasileiro, mesmo falando de Flamengo, né? Talvez o clube mais rico, né? Com certeza o que tem mais receita, mas talvez o clube mais rico no futebol brasileiro atualmente. Mesmo assim, hoje, o Paquetá hoje tem um valor estimado em 65 milhões de euros. O West Ham crava que quer vender, mas eu acho que ele tem noção que ninguém vai pagar os 65 milhões de euros por um jogador que pode a qualquer momento ser acusado, né, e sofrer uma pena por apostas esportivas. Além da questão financeira, como eu disse, o Flamengo não acredito que o Flamengo vai investir 60 milhões de euros, só para dar um parâmetro aqui para vocês. O Thiago Almada foi contratado pelo Botafogo agora, inclusive chegou hoje aqui no Brasil e se tornou a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, uma contratação de 137 milhões de reais. Convertendo nos valores atuais do Paquetá, cara, a gente está falando de mais de 300 milhões de reais. Mais que o dobro do que o Thiago Almada, que atualmente é a transferência mais cara da história do futebol brasileiro. Então, assim, é muito dinheiro. Mesmo que o Flamengo estivesse disposto, eu acho que teria uma negociação aí e o valor cairia bastante. Mas esse é o primeiro ponto, né? Se o West Ham bater o pé que quer vender por um valor dessa magnitude, 60, 50 milhões de euros, eu acho impossível que essa negociação vá para frente. Além disso, o Flamengo toma alguns cuidados porque é o seguinte: o Comitê Independente da Federação Inglesa acusa o Paquetá. Como eu disse, aparentemente a pena deve ser uma pena mais pesada, né, pelo envolvimento dele com a questão das apostas esportivas. E é o seguinte: a primeiro momento ele vai sofrer essa pena apenas no futebol inglês, mas a FIFA pode sancionar essa pena a nível mundial. Não seria nenhuma novidade, a FIFA já fez isso com outros jogadores. Então, assim, se o Flamengo contrata o Paquetá e ele é incriminado e ele é condenado apenas na Inglaterra, tudo certo. Ele continua jogando aqui no futebol brasileiro tranquilamente. Mas se a FIFA sanciona essa pena, né, interpretando que foi uma atitude muito ruim, enfim, um crime muito grave para um jogador e deseja usar essa pena como exemplo, enfim, não vou discutir aqui os motivos da FIFA, mas que a FIFA sancione essa pena a nível mundial, o Paquetá não vai poder jogar nem aqui no Brasil. Então é um risco que o Flamengo corre, né? Essa negociação ela está passível de risco para todos os lados, porque já houve aí, o Flamengo contratou uma assessoria que é especialista na FIFA, perdão, esqueci o nome aqui agora, uma assessoria de advogados, e que também consultou o Comitê Independente da Federação Inglesa, e a Federação Inglesa não tem uma data prevista para que saia essa condenação do Paquetá, né? Essa decisão do caso dele. Então, assim, pode sair agora em agosto, ou pode sair em novembro, dezembro, entende? É uma questão muito complicada. Então eu acho que a negociação tem esses dois pontos aí divergentes que pode dar errado. Seja o valor que o West Ham exija para vender o Paquetá, já que não vai aceitar o empréstimo, ou a questão do Flamengo interpretar se vale a pena ou não assumir esse risco. Falando de questões, para terminar o vídeo aqui, né? Falando de questões técnicas, o Paquetá hoje é um dos melhores meio-campistas da Premier League, né? Como eu disse, era sondado pelo Manchester City, do Pep Guardiola, o melhor técnico do mundo. E se chegasse ao Brasil hoje, chegaria como o melhor jogador do futebol brasileiro. Assim, com muita tranquilidade eu falo isso aqui, tá? Você pode ter ressalvas ao Paquetá na seleção brasileira, pode achar que ele não é um craque, enfim. Mas hoje ele está muito acima do nível do futebol brasileiro. É um jogador que está, né, usando aqui a linguagem dos flamenguistas, realmente está em outro patamar. Então chegaria para realmente desequilibrar em um time que já é muito forte
em questão de talentos, que é o Flamengo, né? Então, com certeza melhoraria ainda mais o Flamengo do Tite e desequilibraria as competições aqui no futebol brasileiro. Bom, é isso. Me diga aqui nos comentários o que você acha, se o Paquetá deveria ou não retornar ao Flamengo, se seria uma boa contratação. Eu acho que dando certo, se fosse um empréstimo, eu acho que seria um dos melhores negócios da história para o Flamengo. Mas considerando a decisão do West Ham de apenas vender, né, para tentar de alguma forma recuperar esse investimento, eu acho que não é assim o melhor negócio, considerando uma possível condenação pelo Comitê Independente da Federação Inglesa. É isso, galera. Fui. Tchau.